Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jogo da Gestão. Afinal das contas, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Eu sou Fabrício Salvaterra e quero ser o seu professor da nossa escola de lucro e fazer com que você performe ainda mais a sua gestão com mais lucratividade. E hoje o episódio está todo baseado num tema de um grande guerreiro que houve na história do Brasil. Napoleão. Quem conhece Napoleão aí? Dá um comentário aí pra gente, quem conhece. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, ajudem. Esse conteúdo é 100% gratuito. E você que assiste e que me acompanha os meus vídeos semanalmente vai me ajudar muito, comentando, fazendo perguntas, curtindo e compartilhando esse vídeo nos grupos da família, no grupo de empreendedores, né? Você vai ajudar a disseminar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa assistir para performar a sua gestão. Eu não inventei o jogo, apenas aprendi a jogar. Antes da gente começar a entrar no tema principal, aqui do nosso lado direito tem um QR Code da comunidade JDG, a comunidade do jogo da gestão. Nesta comunidade, ela é 100% gratuita. Basta você pegar o celular, apontar agora e solicitar a sua entrada dentro dessa comunidade. Dentro dela vão ter muitos insights, conteúdos exclusivos que vão ser monitorados por mim, até encontros virtuais 100% gratuito. Fora o network, que vocês vão conhecer pessoas de todo o Brasil e quem sabe ter conexões e poder fazer negócios entre vocês. Não percam essa grande oportunidade. O QR Code está aí do seu lado direito, é só apontar o celular e entrar nessa grande comunidade, nessa grande família chamada o Jogo da Gestão. Malvadões e malvadonas. Napoleão não perdeu a batalha por falta de canhão. Perdeu por causa da própria planilha. Esse é o nosso tema central e agora vamos falar sobre isso. Lendo aqui. Em 1807, um dos maiores conquistadores da história parou no meio de uma guerra para fazer uma coisa que nenhum general antes dele tinha feito. Criou um tribunal só para fiscalizar contas públicas. Não foi generosidade. Foi porque ele descobriu na prática que todo empresário descobre cedo ou tarde. Você pode ter o melhor exército do mundo, mas se ninguém está de olho no seu dinheiro, o império quebra por dentro antes de perder qualquer guerra por fora. Hoje eu vou te mostrar 3 decisões de Napoleão que continuam sendo uma aula de gestão. E porque provavelmente sua empresa está cometendo esse erro e que ele resolveu há mais de 200 anos atrás. Entendem, gente? Que a gestão sempre será um jogo e desde que o mundo é mundo, ela existe. Para contextualizar tudo essa analogia que nós estamos fazendo da gestão atual com as ideias de Napoleão. O Napoleão, ele assumiu o poder numa França falida, sem crédito, sem confiança e sem controle sobre o próprio dinheiro. E antes de qualquer campanha militar de peso, ele resolveu 2 problemas de gestão. Prestem atenção. Fundou o Banco da França em 1800 para estabilizar as finanças do país. Em 1807, criou a Cour das Comptes. O Tribunal de Contas, resumindo isso, traduzindo aí para vocês, né? Porque eles falam fazer Cour de Comptes, né? Como assim a gente fala aqui no Brasil, a comida que a gente come ontem, restou de ontem. Vocês já ouviram nesse termo francês?
Então, assim, o Tribunal de Contas, uma conta separada, independente, cuja única função era auditar receitas e despesas públicas. E aqui está o pulo do gato, para falar a verdade, que quase ninguém comenta, ninguém fala. Essa corte esperava, por lei, quem tinha poder para autorizar do gasto de quem tinha obrigação de checar se aquele gasto batia com o registro dos livros. Ou seja, o cara que manda gastar não é o mesmo que audita a conta. É óbvio, pessoal. Eu aqui, por exemplo, eu mando gastar. É verdade. Mas quem audita a conta é a chefa. Conhece a chefa? A minha sócia, minha esposa. A minha dona, para falar a verdade, é ela que audita e autoriza. E eu vou dizer uma coisa. Ela diz não para mim para 90% das coisas. Inclusive ontem, né, sobre a reforma do prédio que nós estamos aplicando, ela já deu um não para um monte de coisa. Ou seja, quando uma pessoa que audita fala, o outro que quer gastar tem que acatar. E por isso que nós temos o sucesso financeiro que nós temos. Né? Então, há necessidade de você refletir. Há necessidade de toda empresa, por menor que ela seja, que tenha uma segunda opção para você entender se o gasto é necessário, se o gasto vai ter ROI, se o gasto vai ter retorno, o seu gasto é necessário. Parem de colocar dinheiro no achômetro. Estudem, argumente. Né? Por quê? Porque a gente tem gestores, né? Como eu, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muitas ideias. E todas as ideias para colocar em prática, ela depende de investimentos. Né? Então, assim, a gente tem que iluminar todas as nossas ideias, enxergar, projetar, trabalhar e ver se vai ter, isso vai ter retorno, como a gente chama aqui de ROI. Né? Um segundo ponto importante, e esse ainda é muito mais interessante, historiadores são unânimes no que eles falam, que o verdadeiro gênio de Napoleão não estava em ser estrategista brilhante nos livros, estava na obsessão por dados. Entenderam? Olha, Napoleão, 200 anos atrás, ele era apaixonado por dados, por números, né? Que hoje a gente usa muito isso com dashboards. A inteligência artificial está na sua mão, pode criar isso facilmente para vocês. Inclusive, eu estou pensando aqui com sugestão na Nathalie, né, Nathalie? E ensinar vocês a usar a inteligência artificial a favor para vocês terem esses dados. Não foi isso mesmo que a gente conversou ontem, Nathalie? Qual foi a sua ideia exatamente? Eu falei, Fabrício, vamos ensinar o pessoal que está para trás, né? Eles não podem sair perdendo no jogo. Exatamente. Aí chegou a patroa, a sócia, a minha dona, e falou o quê para você? É pra gente? Falou exatamente a mesma coisa. Falou, Fabrício, vai lá, faz. É isso que você gosta de fazer, realmente, gente. Tá vendo? É só de eu falar, os meus olhos se enchem de emoção. Mas voltando aqui no assunto de brincadeiras à parte, a Nath aqui é nossa videomaker, ela faz tudo aqui dentro do marketing, então, gente. E ela já está entendendo o jogo também da gestão, né, Nathalie? Porque parou de gastar, porque eu estava ouvindo lá no seu celular. Shopee! Era seu? Ontem? Não era o meu. Certeza? Não era o meu. Ó, gente, essas coisas de Shopee aí. Shopee, é só ouvir. Shopee! Gente, brincadeiras à parte, voltando aqui no nosso foco, é para dar risada mesmo. Porque todo resultado, gente, ele tem que ser, ele é prático e mensurável. Você precisa mensurar através do quê? De dados. E Napoleão era um amante desses dados. Então, por isso que eu falo que vocês têm que entender a importância desses dados. Né? E aí, quando a pessoa tem sucesso, como o Napoleão teve, não foi sorte, não foi coragem, foi planejamento estratégico financeiro. Porque tem muito empresário que não sabe nem a margem real do seu negócio. Essa é a verdade. Sabe por que eu falo isso e afirmo? Porque eu vivo com empresário todos os dias, gente. Eu pego empresário que entra em contato aqui com a gente, que está quebrado, mas tem faturamento. Aí eu vou pegar os produtos, aí faço a curva A, B, C lá dos produtos, e aí eu percebo que o que mais dá faturamento para ele está tomando prejuízo.
Aí fala, cara, a estratégia tem que mudar, você tem que vender o produto que dá mais lucro. Ah, mas eu vou vender menos. Cara, faturamento é ego. Eu quero lucro, lucro no bolso. E um terceiro ponto importante, talvez muito mais aplicável do que todos para o seu negócio, a partir de 1805. Tá? Napoleão reorganizou o exército no sistema, olha lá, outra palavra em francês aqui, gente, Corps d'Armées. Unidades menores, completas, com infantaria, cavalaria e artilharias próprias, capazes de operar sozinhas, tomar decisões sem esperar ordem direta e ainda assim convergir todas para a inovação organizacional, não só militar. Foi basicamente o primeiro modelo de unidades de negócio autônomos da nossa história. Cada corpo do exército agia como uma filial, para vocês entenderem aí, com autonomia operacional, mas todas remando no mesmo objetivo estratégico. Entenderam? Sucesso. É analogia, gente. O jogo da gestão, fazendo uma analogia com o futebol, e foi um livro que realmente eu li aqui, ó, O Jogo da Vida, do Thiago Brunet, um cara que é uma referência muito boa para mim, né? Através dele eu entendi que o empreendedorismo não é só carne, não é só decisão, mas sim também decisões espirituais. Então, se você tem dificuldade de ter a espiritualidade, não estou falando de religião, não estou falando de nada, estou falando de espiritualidade, ter Deus e nosso Senhor Jesus Cristo no coração. É importantíssimo. E aí, nesse livro, ele fala uma frase muito curta que faz uma analogia com a sua gestão. O jogo não é só bola. Na empresa, a bola é o faturamento da sua empresa. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que quando você tem uma empresa, você só está focando no faturamento. Só quer vender, 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 vender. E o jogo de futebol, ele só acha que um jogo de futebol é somente a bola. Entenderam essa analogia? E tem empresário tão obcecado em fazer só gol, faturar em vender mais, faturar mais, que esquece do jogo, não termina na venda. O jogo termina, sabe aonde? No lucro. Obviamente que a venda é um dos setores mais importantes da empresa, porque o primeiro setor mais importante é a venda e o segundo setor mais importante é a sua gestão financeira, contábil e fiscal. Malvadões, deixa eu explicar o que eu acabei de falar, que o jogo não é só bola. Você precisa analisar da sua empresa margem, custos e despesas, impostos, capital de giro, endividamento e geração de caixa. Você já ouviu falar que o caixa é rei? Então anota isso aí com com aquele pensamento de que o caixa, sem caixa, eu não pago as minhas contas. Então gere caixa porque ele é o rei. Faturamento mostra quantos gols você fez. Lucro mostra se você jogou bem. Caixa mostra se você consegue continuar no campeonato. Pessoal, é bem engraçado essa analogia que a gente está fazendo aqui com o Napoleão, porque, olha, já que estamos falando dele, precisamos desmentir uma coisa: ele não era baixinho como as pessoas pintam por aí. Essa fama inteira nasceu de um erro de conversão entre a polegada francesa e a polegada inglesa. Pela medida francesa, na época, tinha 1,70 m, tá? E a altura mediana para um homem lá no século XVIII, isso aqui é história, hein, gente? Por isso que eu tenho que ler aqui, porque eu acho que na escola eu faltei nesse dia aí. É isso mesmo, eu nunca gostei de estudar esses ensino médio da vida, nunca foi o meu forte, muito menos história. A propaganda britânica adorou a piada e ela pegou para sempre. Moral da história: às vezes o defeito que todo mundo repete sobre você ou sobre sua empresa nem existe de verdade. Só ninguém nunca conferiu o dado original. Traduzindo tudo isso que eu falei nesse vídeo, pessoal, para o seu negócio. Retomando o que eu falei
Primeiro, se você ao mesmo tempo é quem decide todo o gasto e quem confere se o gasto foi bom, você não tem controle nenhum. Você só tem a sua própria palavra. O achômetro. Você já ouviu falar desse achômetro? Ele é um medidor que não traz resultados. Separa quem autoriza de quem audita. Nem que seja simplesmente colocar seu contador para bater os números todo mês, de forma independente e quem manda pagar. Até eu sugiro, pessoal, de vocês a ter o contador, que ajude, obviamente, que ele também tem as decisões, mas também tem um BPO financeiro, porque ele também pode ser esse auditor. Né? O BPO financeiro nada mais é do que terceirizar o seu financeiro. Né? Não é só um financeiro, pelo menos aqui o que a gente presta de serviço, não é só um financeiro de contas a pagar e a receber. Ele é um financeiro completo, com consultoria, com dados e com indicadores de gestão, alinhado com a parte contábil, porque a contábil precisa de um financeiro alinhado. Segundo, pare de comemorar gol de faturamento. Antes de fechar o mês, pergunte para o seu financeiro ou para você mesmo. Qual foi a margem real? Qual é a perspectiva de lucro? Pergunta. O que isso vai aumentar o seu caixa? O que isso vai melhorar o seu fluxo de caixa? Pergunta isso. É muito importante. Porque olhar para placar na tela, como tem lá, e não ver todo o processo que chegou para fazer o gol, você vai ter prejuízo. Terceiro, sua empresa cresceu e ainda tenta decidir tudo pessoalmente. Volto a falar. Minha empresa cresceu, a decisão é minha. É mais ou menos uma ditadura. Tenha pessoas, conselheiras, que te ajudam a tomar as melhores decisões. Então, gente, a gente precisa realmente entender tudo. Um processo. Empresa não é só faturamento. E lucro não é o dinheiro que você coloca no seu bolso. O que você coloca no seu bolso é prolabore. Isso está no custo da sua empresa. O que você pode, no final do ano, apurando o lucro, é dividir o lucro entre os sócios. Né? E o que ainda eu te aconselho, quando a empresa deu lucro, deu lá, divide uma parte para os sócios e a outra caixa reinveste para ter capital de giro no seu caixa ou em ampliação, em investimentos que vão dar retorno. Continuando aqui para fazer o encerramento e te dar uma conclusão me desculpa, uma conclusão clara e não cara. Napoleão não construiu um império só com coragem em campo de batalha. Ele construiu um controle de gasto, dado levado a sério e estrutura organizacional pensada com antecedência. Lembra que eu venho falando aqui que o financeiro e a contabilidade precisa ser preditivo, olhar para frente, não o passado? Isso obriga você a tomar decisões com antecedência. E, ironicamente, quando ele abandonou essa disciplina, quando a ambição passou a andar mais rápido do que a logística, do que os processos, principalmente a invasão da Rússia, estou lendo também, gente, porque é história, tá? Foi exatamente assim que ele desmoronou. A lição não é sobre guerra group, né? Então, faz uma analogia aí. Também não é só sobre faturamento. É sobre quem acontece quando a gestão vir coisa de quando sobrar tempo. Pessoal, essa frase aqui é fantástica. Essa é o que está escrito aqui. Eu vou fazer gestão quando der tempo, porque a gente está preocupado em vender, a gente está preocupado em entregar, a gente está preocupado com operação e a gente não quer saber da gestão. Mas, para encerrar, novamente eu vou indicar o livro O Jogo da Vida, do Thiago Brunet, que é um livro muito fácil de ler, gente. É bem lúdico, ó. Eu, sinceridade, li em 3 dias. E é que eu não tinha... se eu tivesse investido um pouquinho mais de tempo, em 2 no máximo, eu tinha lido, mas em 3. Mas você pode ler em 10. Se você ler um pouquinho aí por dia, perder 20 minutos aí por dia do seu dia lendo, você vai ler muito rápido. E tem a frase que abriu essa reflexão sobre faturamento e caixa, vem do livro O Jogo da Vida. Que o futebol pode te ensinar sobre a vida e os negócios, de Thiago Brunet. Com o prefácio, né, do Kaká,
O livro usa um futebol como linguagem para você fazer uma analogia entre o futebol e a vida profissional nos negócios. Então, vale a pena ler. E eu recomendo, hoje eu sou um leitor assíduo, e a leitura nos engrandece e nos deixa mais culto, além de trazer mais conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Encerrando aqui esse vídeo, esse episódio sensacional, mais uma vez vai aparecer aí para vocês o QR Code da comunidade JDG do Jogo da Gestão. Muitos insights, conteúdos exclusivos que você não pode deixar de entrar, e muito network, conexões reais. Combinado? E que Deus abençoe vocês poderosamente, com muita paz e prosperidade.